Nosso assunto agora é dívidas rurais com o advogado Henrique Jambiski. Bom dia, doutor. Bom dia, Sérgio Mendes. O produtor nos escreveu dizendo ele atua na área de mercado de ovos e suínos e esse mercado está baixo. E ele tem um Finame que está em dia, mas ele não está conseguindo pagar. Ele pode prorrogar essa dívida? Pode, Sérgio, pode. Os contratos de crédito rural, sejam eles de investimento, seja ele de custeio, seja ele de qual linha que for, sempre vão poder ser prorrogados se o produtor tiver problema ou de frustração de safra, que é quando ele plantou e não conseguiu colher porque choveu muito, choveu pouco, porque geou, enfim, ou em casos de problema de mercado, que é o caso dele. O problema de mercado pode se dar de várias formas, Sérgio. Já vimos casos, por exemplo, em que a cooperativa da região, que era quem comprava os suínos, quem comprava os ovos, parou de mexer com ovos e com suíno e aí o produtor tem aquele produto e não tem para quem vender. Isso é um problema de mercado. Outro problema de mercado pode ser preço. Pode ser quando, por uma questão interna de política de preços, o custo de produção se torna mais alto do que o preço de venda do produto. Aí a coisa não fecha, aí o produtor não pode vender, porque se ele vender ele não paga, ele tem que esperar o preço subir. Em qualquer uma dessas hipóteses, o problema de mercado autoriza também ao produtor o pedido de prorrogação. Mas, doutor, nós já falamos aqui no programa que quando tem algum problema com o tempo, ele tem como anexar laudo do engenheiro agrônomo falando que ele tem problema com o clima. E nesse caso, como é que ele vai provar do mercado? Mas o laudo também não é difícil, Sérgio, porque é o seguinte, o produtor tem as notas fiscais de tudo que ele gastou. Ele tem as notas fiscais das vacinas, ele tem nota fiscal de ração, ele tem nota fiscal de silagem, então ele consegue fazer, o assistente técnico dele, o engenheiro dele, ou o zootecnista, quem acompanha a criação dele, tem condição de fazer um laudo em que demonstre para o banco qual é o custo de produção. O preço de venda é a coisa mais fácil, é você ir na cooperativa e pedir uma declaração. Você compara um com o outro e você vai ver que a conta não fecha. Você vê que o produtor, por exemplo, tem um custo de produção de tantos reais por quilo vivo e que na hora de vender o preço do quilo vivo não paga esse custo, ou seja, ele tem que segurar. Então o laudo de quebra de mercado também é possível de ser feito. Ele pode dar um pouco mais de trabalho, tem que juntar a nota fiscal, tem que pegar a declaração de preço, mas ele também é possível de ser feito. E o banco é obrigado a dar a prorrogação? Está na lei, Sérgio. O banco não é questão do banco simplesmente ser obrigado porque é obrigado, não é isso, é que está na lei. A lei prevê esse tipo de prorrogação. E o banco tem que cumprir a lei. Obrigado, doutor. Eu que agradeço.